Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entrevistar o Pedro Medeiros. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Bia? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu. Então, a gente queria conhecer um pouco mais de você e você contar sobre seu personagem, seu processo criativo, né, sobre o projeto para você. Então, começa falando um pouquinho de você pra gente. Tá certo. Eu me formei aqui na oficina de atores, né? Há um tempo, mas acho que aproximadamente 2 anos. Depois, logo após a conclusão, fui chamado para integrar o grupo TES. E desde então a gente vem desenvolvendo algumas atividades, leituras, ensaios, algumas apresentações nos encerramentos de términos mesmo da oficina. E o que eu tenho sentido bastante é que esse processo tem levado a um aprimoramento muito grande para mim, né, nesse mergulho de entender esse lugar do ator. Assim, né? Não, pode continuar, entender esse lugar do ator, mas o que você quis dizer com isso? Pode? Não tem problema, o branco faz parte, é assim. Você estava falando que o projeto, ele vem um pouco para você descobrir, entender mais o lugar do ator nessa quarentena e no projeto. Na verdade, acho que assim, a minha relação com o teatro, ela começa assim muito cedo, né? Eu me lembro que quando eu estava na escola em Brasília, eu sou de Brasília, e teve uma oportunidade lá, a gente tinha um sistema que eram escolas classes e escolas parques. E nessas escolas parques tinham inúmeras atividades, né? Entre elas, a gente tinha teatro. E eu me lembro a primeira vez que eu subi no palco. E me vi lá em cima e olhei e percebi que aquele lugar era um lugar diferente. Era um lugar muito especial, muito único. Tá? E fiquei com aquilo, né? Essa experiência passou, eu tive uma outra trajetória. Eu sou médico, eu me formei em medicina, eu trabalho já há mais de 20 anos na medicina, mas num determinado momento da minha carreira eu percebi que era muito importante procurar me aprimorar na comunicação, né? Melhorar a forma de me comunicar com meus pacientes, com familiares e principalmente entender o lugar do não verbal, né? Assim, a comunicação ela é muito mais não verbal do que verbal, ela é muito mais uma questão até de expressão, de tonalidade, de postura corporal, do que alguma coisa necessariamente dita pela linguagem oral. E foi aí que eu decidi procurar a formação no teatro. Inicialmente era com esse intuito, né? E depois disso eu me apaixonei pelo teatro, me envolvi em todas as montagens que pude na oficina. Depois tive a oportunidade de fazer outras peças, assim, foi muito interessante. A Adriana, né, Gilisane, foi minha professora aqui, colega agora, que eu tenho o maior orgulho de poder dizer isso, me convidou para participar da Revolução dos Bichos, um texto de George Orwell, e nesse caminho a gente chegou a estruturar e participar do grupo TES. No TES eu tenho, além da minha função, digamos, de ator, por conta da minha formação musical, eu tenho mais de 15 anos de canto coral, estudei música no conservatório, eu ajudo muito nessa parte das trilhas, né? Então, nesse projeto agora, que é o Quarentenas, boa parte do que é sonorização, de busca de trilha, eu contribuí. Então, a música veio antes da atuação? Bem antes. A música é uma coisa que vem aí já há mais de 20 anos. Tá bom? E o Quarentenas foi isso, né? A gente meio que recluso e isolado por conta da pandemia, sem a possibilidade de se encontrar presencialmente, sem espaços para poder apresentar algum trabalho, nós decidimos partir para essa aventura virtual. E foi um processo de criação coletiva, né? Desde o início a ideia é que nós falássemos sobre o que está se passando, né, sobre os dramas e todas as digamos, situações inusitadas que o isolamento tem nos feito passar. E nós percebemos também desde o início que essa alternativa seria uma alternativa que
provavelmente precisaria ser viável por um tempo, que no nosso país provavelmente vai demorar um pouco mais, por todas as incongruências, né, administrativas que a gente sabe que existem. Agora uma pergunta, só fugindo um pouco do personagem, você, pessoalmente, para você a quarentena, ela foi muito impactante positivamente ou negativamente? Então, a quarentena, ela... Tirando a parte de atuar, que a gente, né, é diferente a forma de atuar hoje, agora, né, na quarentena, mas você, Pedro, então, para você foi... A quarentena vem sendo um desafio, assim, acho que eu falo de se reinventar diariamente, Bira, porque, por exemplo, para mim especificamente, eu não parei nem um dia da quarentena, né? Como eu sou médico e a minha especialidade é terapia intensiva, eu trabalho em UTI, então, por exemplo, as férias que eu teria esse ano, elas foram suspensas, a carga de plantões aumentou muito, então, diferentemente das pessoas que tiveram que ficar só em casa, sob esse ponto de vista, eu tive que sair mais de casa para ir mais para o hospital e trabalhar mais no hospital. Então, tem sido uma arte mesmo conseguir conciliar as demandas que a gente está tendo do ponto de vista de atender as questões de saúde e, ao mesmo tempo, conciliar com a família, conciliar com os amigos, conciliar com o teatro também. Então, tudo isso vem sendo um grande desafio. Então, para você, mexe muito com o emocional, né? Porque você trabalha em UTI, pelo que você falou. Sim. E aí, você vai fazer um projeto sobre quarentenas e você deve ver alguma coisa em algum jornal, óbvio que você está sabendo o que está acontecendo no mundo. Então, quando você está de frente com o que está acontecendo, e aí você faz um projeto sobre quarentenas em casa, e aí você vê o que está acontecendo no cenário mundial, não traz uma questão emocional nisso? Sim. Eu acho que uma das coisas que mais nos marcou ao longo das discussões de todo o processo foi exatamente trazer todas essas questões que são extremamente humanas, né? E que estão colocando um desafio diário para até se manter a sanidade mental, né? Diante de tudo que a gente vem passando. E eu acho que para nós aqui no Brasil, o que mais tem sido um grande desafio é lidar com uma atitude muitas vezes irresponsável frente a todo o drama que vem sendo vivido. Sobre a realidade, né? Sobre a realidade. Sim. Como se criar narrativas outras que não são aquelas reais que a gente vive pudessem nos tirar dessa situação. Sim. Não. Nesse caso, essa ficção criada, essas fake news, elas não vão nos ajudar, definitivamente. Com certeza não. Então, conta pra gente um pouco, depois eu vou, no final, se você estiver confortável para isso, você deixa uma mensagem, porque não tem como você, trabalhando tão de frente numa linha assim tão bonita, né, principalmente agora, não tem como você não deixar uma mensagem pra gente no final. Então, se você quiser já pensar nisso, mas antes, podia contar pra gente sobre o seu personagem, o processo criativo. Certo. Então, eu faço o Eduardo. O Eduardo, ele é um jovem, um preparador físico. Ele se encontrou com a Natália um pouco antes da pandemia. A Natália é uma mulher mais velha. Ele é um cara que quer levar a vida de uma forma boa, que larga a toalha lá, não baixa a tampa privada, fica só deitado. Ele acha que a Natália é mais ou menos, ele faz uma contra-transferência aí com a mãe dele, eu acho, porque ele quer que ela meio que cuide de tudo. Mas ele a vê como uma figura de muita segurança, né, de respeito, só que a relação acaba tendo as suas tensões, né? Ele está o tempo inteiro dando aula, agora as aulas online, acaba sendo assediado pelas alunas, isso gera um ciúme por conta da Natália. A Natália já tinha sido, digamos, ela tinha sido abandonada pelo primeiro marido, então fica toda essa relação meio conturbada entre os dois aí. Ela tem ciúmes, então? Ela tem bastante ciúmes. Mas o personagem trai ela ou não? Ele não trai, mas sempre tem aquele clima que fica no ar. E a todo momento, eu acho que essa coisa dessa relação que é feita quase uma contra-transferência, ele se sente também um pouco oprimido, né? Que ela está controlando, então, e você está confinado o tempo inteiro dentro de um ambiente, então isso é bastante difícil. Legal. E para construir o seu personagem, na verdade, ele não teve nada a ver com a sua profissão. Não tem nada. Então foi uma forma até de você fugir um pouco. De uma certa forma, sim, mas eu trouxe coisas da minha realidade, porque, por exemplo, no meu dia a dia, eu procuro praticar atividade física, é uma das coisas que me ajuda a manter até a sanidade mental. Não, eu acho que é terapêutico isso, sim, né? Para mim para você também.
E eu, por exemplo, fiz muita aula online, né? Então eu tinha um professor que me dava aula online. Sim. Então, de uma certa forma, eu busquei elementos disso, de como era esse processo, né? Até na composição do cenário, né? De transformar o texto numa realidade para ser encenado. Bom, eu queria agradecer o seu tempo, o seu carinho de você estar aqui com a gente, de conhecer mais de você, do seu personagem. E aí, se você estiver confortável e quiser deixar para a gente uma mensagem para todo mundo, fica à vontade. Se você quiser falar alguma coisa, mandar uma mensagem, lembrando aquilo que você falou sobre a visão de alguns políticos, né, também não podemos generalizar, mas a visão de alguns políticos versus realidade. Se você quiser deixar uma mensagem, eu acho que vai contribuir a todas as pessoas que estão passando por esse problema ou que perdem entes, assim, eu acho que vai agregar bastante. Bem, eu que te agradeço demais pelo espaço e, assim, acho que o que a gente precisa é ter muita consciência de que, primeiro, essa pandemia não é uma gripezinha. Essa doença é uma doença muito séria. A gente precisa continuar se cuidando. Não existe essa questão de saúde versus economia. As duas coisas estão ligadas. Não se pode brincar com a vida das pessoas. Nós temos a perspectiva de ter uma vacina disponível nos próximos meses, mas isso vai demorar até você conseguir efetivamente vacinar toda a população desse país. Então, cuidem-se, mantenham o isolamento, mantenham o distanciamento, mantenham o uso dos equipamentos de proteção, das máscaras, higienizem suas mãos e se cuidem, porque muitas vezes nós podemos ter formas assintomáticas e levar essa doença para pessoas que são suscetíveis. Então, por favor, continuem se cuidando. Muito obrigado a todos.